Olá, pessoal! Vamos falar da Guerra do Golfo, um conflito que marcou a geografia e a geopolítica mundial em razão da invasão de territórios por parte do Iraque. E isso está associado a um território chamado Kuwait ou Kuwait. A Guerra do Golfo está marcada no contexto de 1991. Mas, na verdade, as suas causas se associam a outros elementos que antecedem esse ano. Primeiro aspecto causador. Iraque é invadido pela guerra longa com o Irã e dono de um imenso arsenal militar. O que é isso? Vamos entender. Você deve ter nos acompanhado com a guerra Irã-Iraque, quando nós discutimos que essa guerra levou a uma destruição dos dois países. Logo, o Iraque se transforma em um país endividado e sonha em se apossar dos poços de petróleo do Kuwait para sanar sua crise econômica. Como era visto como uma potência militar regional, resolve anexar o território do Kuwait. Sobre qual alegação? O Kuwait seria um território seu, mas que, por interesses colonialistas, se tornou independente para atender a interesses da Europa. Então Saddam Hussein queria anexar o Kuwait como se seu território fosse. Na verdade, queria se apossar das reservas de petróleo. Assim, em agosto de 90, vamos invadir o território do Kuwait. As tropas iraquianas invadem o território do Kuwait e começam a ocupar esse território como se seu fosse. Os Estados Unidos, por outro lado, começam a conclamar a comunidade internacional a libertar o Kuwait das garras de Saddam Hussein. Começava a existir, então, um conflito na região do Golfo Pérsico. Como você pode visualizar, o Kuwait é um território ligado, colado ao Iraque. E, óbvio, para Saddam Hussein, seria uma forma de se livrar do endividamento econômico de forma rápida pela ampliação da capacidade de produção e comércio de petróleo. Assim, o que vamos ter a partir de então? A ONU vai aprovar uma resolução que obrigava o Iraque a retirar as tropas do Kuwait, endossando o pedido dos Estados Unidos. Caso não atendido, seria invadido por tropas aliadas comandadas pelos Estados Unidos. Era um ultimato. Os Estados Unidos vão liderar um embargo econômico ao Iraque como forma de forçar economicamente o país a atender essa resolução. O Iraque vai ter o apoio da Jordânia, do Iêmen e da OLP de Yasser Arafat e vai declarar que essa é uma guerra santa, uma guerra contra o Ocidente e começa a lançar mísseis sobre Tel Aviv. Eram os Exocet, mísseis lançados sobre Tel Aviv, mas que mal atingiam a cidade. Qual a ordem dos Estados Unidos a Israel? Não reagir, para não dar à Guerra do Golfo um conflito de cunho religioso. Era o início da Operação Tempestade no Deserto, para varrer as tropas iraquianas do território do Kuwait. Veja a imagem de mísseis lançados sobre Tel Aviv e a imagem da Operação Tempestade no Deserto. O que ocorre a partir de então? Saddam Hussein retira suas tropas do Iraque, ou é retirado do Iraque, mas se mantém no poder. E por consequência, não há algum tipo de ingerência dos Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos temia que um novo líder pudesse chegar ao poder e esse fosse xiita. Então era melhor ter Saddam Hussein como líder sunita, menos radical. O que Saddam Hussein então dizia? Que ele obteve uma vitória. A vitória honrosa, pois enfrentou o Ocidente, enfrentou os Estados Unidos, invadiu territórios e se manteve no poder. Pior que isso, na retirada, ateou fogo nos poços de petróleo do Kuwait, que queimaram por meses. Yasser Arafat acaba tendo sua credibilidade um tanto quanto abalada por ter apoiado Saddam Hussein. E nesse cenário, os Estados Unidos começam a alinhavar um novo tipo de acordo de paz entre judeus e palestinos. Parecia ser um novo momento em que Saddam Hussein, aí na imagem representado, seria esquecido e
os Estados Unidos começaria a trabalhar um novo conjunto de acordos de paz entre Israel e palestinos. Era a quase paz, que começaria a ocorrer em 13 de setembro de 93. Para muitos, ficaram conhecidos como os Acordos de Oslo, que previam a devolução dos territórios ocupados de Gaza e Cisjordânia aos palestinos e o reconhecimento de um Estado palestino. À frente desses acordos, Isaac Rabin e Yasser Arafat, respectivamente, representantes de Israel e da OLP, leia, representante dos palestinos. O que eu tenho? Um mediador. Quem seria? Veja na imagem. De um lado, Isaac Rabin. De outro lado, Yasser Arafat. E intermediando, Bill Clinton. Os Estados Unidos. Era um novo momento que tínhamos de acordos de paz, onde muitos acreditavam que a paz duradoura poderia ser alcançada. E, finalmente, chegaríamos ao fim do conflito, o que não ocorreu. Grupos radicais não aceitavam esses acordos e acabamos tendo a morte de Isaac Rabin, que acabou sendo assassinado por um estudante judeu extremista de 27 anos, Yigal Amir, contrário ao acordo. Como se não bastasse, grupos como o Hamas e ainda o Hezbollah discordavam dos acordos de paz. Ora, era um cenário pouco provável de paz entre palestinos e judeus. Solução pacífica parece ser impossível, mas quase conseguimos. Estivemos numa condição de quase amigos. Será possível a paz ou não? Te convido a nos acompanhar para continuarmos a debater esse tema. Um grande abraço e até a próxima.